Sobrenatural, capítulo 54. Olhando para trás desde 1951. Em uma manhã quente de junho de 1951, William Branham chegou em casa em Jeffersonville, Indiana, esperando ter um descanso antes de iniciar a próxima série de campanhas. Em junho, ele estava agendado a 2 semanas diretas de reuniões. Primeira semana em Toledo, Ohio. Então 2 noites em Zion, Illinois. Então 4 noites em Erie, Pensilvânia. Ele sabia que isto seria muito puxado para ele, e já que ele estava exausto de sua última campanha, ter um descanso agora era importante para preservar sua saúde. Encontrar tempo para descansar e repousar não era fácil para ele, nem mesmo em casa. Tão logo as pessoas souberam que ele estava de volta na cidade, visitantes começaram a tocar a campainha, e ao meio-dia sua sala de estar estava cheia de estranhos, querendo entrevistas pessoais e orações. Isto sucedeu desta maneira desde quando Deus deu-lhe sua comissão em 1946. Normalmente Bill não se importava com estas constantes intrusões em sua privacidade. Ele amava o povo e queria ajudá-los, mas agora ele estava cansado demais para ajudar alguém. Se ele desse entrevistas pessoais hoje, as visões, e sempre havia visões durante as entrevistas, o levaria a um esgotamento. Meda disse: Bill, antes que uma multidão se ajunte, deixe-me te levar a algum lugar. Eles foram à área do Moinho do Túnel, a 24 quilômetros a nordeste de Jeffersonville. Naqueles bosques, ele frequentemente se retirava durante tempos de problemas e encontrava paz nesta selva verde e quieta. Escondido entre aquelas colinas estava uma caverna onde ele às vezes ia para descansar e orar. Mas hoje aquele não era seu destino. Era uma caminhada difícil até sua caverna secreta. Bill tinha levado Meda ali uma vez, logo após se casarem em 1941. Uma vez foi o suficiente para ela. No caminho de volta a Jeffersonville, Bill sentiu um impulso para parar no lugar onde ele tinha ido à escola quando era um menino. Ele virou o carro a uma pradaria e estacionou. Rebecca saiu para pegar flores silvestres. Meda foi atrás dela. Bill passeou pela velha bomba d'água, bombeou e pegou para si um pouco de água. A escola, com uma única sala, não era longe desta bomba d'água. Nada fora deixado para o prédio escolar agora, nem mesmo uma pedra para marcar sua fundação. Encostando-se a uma cerca de madeira, Bill olhou através do vale o lugar onde ele havia crescido. Era escassamente povoado. Agora casas bem construídas cobriam a ladeira. Quão diferente ela se parecia da cabana de madeira de 2 cômodos que ele vivera quando era um menino. Quão drasticamente o mundo tinha mudado em 30 anos. Bill lembrou-se de quão grande as madeiras de sua cabana parecia para ele quando ele era um garotinho. Atrás da cabana havia uma grande macieira que ele uma vez pensou que viveria para sempre. Agora tinha-se ido. Ele se lembrou do banco que seu pai construiu debaixo daquela macieira e o espelho quebrado pregado em seu tronco. Quantas vezes ele tinha visto seu pai se barbear debaixo daquela árvore? Charles Branham era um homem baixo e forte, com poderosos músculos. Quando ele tirava a camisa para se lavar e se barbear, aqueles músculos pareciam ondular sob sua pele.
Billy lembrou-se que uma vez pensou: que coisa! Olhe, quão forte é meu papai! Ele vai viver 100 anos. Mas ele não viveu. Ele morreu em 1936, na idade de 52 anos, tendo se destruído de tanto beber uísque. Havia uma fonte em frente à cabana. Billy pensou em quantas vezes ele tinha arrastado um pesado balde feito de madeira de cedro até aquela fonte de água. Era difícil ser o mais velho de 10 filhos. Seus pais esperavam muito dele. Ele costumava pedir a seu irmão Eduardo para fazer tarefas para ele em troca de doce. Agora a fonte havia saído, sem dúvida coberta por uma escavadora. Eduardo havia saído também. Bill derramou lágrimas ao pensar em Eduardo. Embora Eduardo fosse um ano mais novo do que ele, eles tinham começado a ir à escola juntos. Aqueles foram anos difíceis. Sua família era tão pobre que nem ele ou Eduardo tinham roupas suficientes. Naquele outono de 1917, Bill tinha ido à escola sem camisa. Quando nevou, uma senhora vizinha sentiu pena dele e lhe deu um casaco. Durante todo aquele inverno, Billy usou seu casaco cada minuto que ele esteve na escola para que as outras crianças não soubessem que ele não estava usando uma camisa. Durante o intervalo, as outras crianças escorregavam com seus trenós adquiridos em lojas. Billy e Eduardo acharam um velho tacho de metal e usaram-no como um trenó até o fundo enferrujado se romper. Ao meio-dia, ele e Eduardo desciam ao rio Ohio para comer seu escasso lanche. Eles tinham somente uma lancheira. Colocando-a em um toco entre eles, cuidadosamente dividiu o feijão e o pão de milho em igual porção. Bill lembrou-se de certa vez que sua mãe tinha preparado pipoca como alimento para eles. Bill tinha se deslizado para fora da sala mais cedo para pegar mais do que sua porção. Como ele lamentou ter trapaceado seu irmão. Isto aconteceu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. O ritual matutino nunca mudou. Depois do toque da campainha escolar, a senhora Temple ajuntava seus estudantes no jardim da escola, formava uma fila indiana, usava palmatória. Depois de empenhar submissão à bandeira, eles se viravam para a escola, colocavam um braço no ombro do aluno da frente e marchava para dentro. Cada estudante tinha seu lugar ordenado naquela fila. Bill podia se lembrar da ordem. Primeiro era Holland, High, ruivo e de forte temperamento. Holland atirou em um homem em um jogo de dados e morreu na prisão. O próximo foi Wilmer. Ele entrou em uma briga de faca e morreu com sua garganta cortada. Willis Poe, ele morreu com uma enfermidade que se alastrou em seu corpo. Howard Hingis morreu quando a fábrica de Colgate explodiu. Halt Fields e Willie Hickley, eles também morreram. Depois de Willie era Edward, mais jovem que Bill. Edward sempre ficava atrás de Bill na fila, com sua mão sobre o ombro de Bill, enquanto marchava para a escola. De repente, a nostalgia agridoce de Bill ficou mais para amarga do que doce. Em 1928, Edward Branham morreu em Jeffersonville, enquanto Bill estava trabalhando com gado no Arizona. Isto foi antes de Bill ser um cristão. Mesmo assim, quando Edward estava morrendo, ele disse: "Diga a Bill que eu verei algum dia no céu." Oh Deus, Bill pensou, aqui eu estou sozinho dentre eles.
Quem sou eu para ainda viver? Como é verdade a tua palavra? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ó Senhor, eu daria o resto de minha vida mortal se tu me permitisse pegar um pouco de pipoca, subir até aquelas portas e dizer: Eduardo, amigão, aqui está um punhado de pipoca que te trapaceei quando éramos garotos. De repente, Bill chorou em alta voz. Ó Deus, permita os anjos virem para pegar minha alma pobre e cansada e me carregarem daqui. Este mundo não mais é meu lar. Isto fez com que Meda viesse ao seu lado. Abraçando Bill, ela disse: Querido, você veio até aqui para descansar e aqui está você chorando como um bebê. Não faça isto. Querida, disse Bill, se você somente soubesse o que estava passando pelo meu coração. Eu me lembro de estar bem ali naquela casa quando a pequena Charrose ficou doente. Hope ficou doente depois dela. Eu posso entender porque Deus levou Hope, mas eu nunca entendi porque ele levou Sharon Rose. Ela só tinha 9 meses de idade. Medo silenciou. Você não deveria pensar em tais coisas, Bill. Não agora. Mas sua admoestação veio tarde demais. Ele já estava se lembrando. William Branagh nasceu em uma cabana simples de um cômodo próximo de Baskerville, Kentucky. Sua mãe, Ella Branagh, era praticamente uma criança, tinha 15 anos de idade. Seu pai, Charles, tinha 18. Bill veio ao mundo pouco antes do raiar do dia, no dia 6 de abril de 1909. De acordo com aqueles que estavam ali, a parteira, uma vizinha, a avó, Ella Branagh e Charles, poucos minutos depois de seu nascimento, uma luz antinatural se arremessou da cabana através da janela aberta, pairou por um momento sobre sua cama e então desapareceu através do teto. Esta foi a primeira dica de que sua vida fora destinada para ser diferente. Em 1912, Charles se mudou com sua família para uma fazenda próximo de Jeffersonville, Indiana. Em 1917, logo depois de Bill começar a frequentar a escola, algo aconteceu que o apavorou. A experiência se tornou uma de suas mais vívidas lembranças de sua infância. Isto foi durante a proibição e seu pai o fazia puxar baldes de água acima para a produção de bebida alcoólica, bem escondida em um abrigo atrás da casa. A meio caminho da colina, com 7 anos de idade, Billy se assentou debaixo de uma árvore de álamo para descansar. Logo ele notou um redemoinho entrando nos galhos mais de cima. Estranho, porque era só em um lugar. De repente ele ouviu uma voz que soou como se viesse do redemoinho. A voz disse: Nunca bebas, fume, ou corrompa seu corpo de forma alguma, pois tem uma obra para você fazer quando ficares mais velho. Billy soltou seu balde de água e correu para casa, gritando, e foi até sua mãe. Ele jamais se esqueceu daquela voz. E quando ele tentava desobedecer ao comando dela, algo além do seu entendimento sempre o impedia. Apesar destas experiências, Billy cresceu longe de Deus. Na idade de 23 anos, enquanto trabalhava para a companhia de gás em Albany, se intoxicou com gás. Este infortúnio seriamente afetou sua saúde. Sua cabeça e estômago doía constantemente e ele desenvolveu astigmatismo. Seu médico, procurando por um diagnóstico, estava perplexo. Finalmente ele decidiu que o apêndice de Billy estava inflamado e que deveria ser removido.
Imediatamente após a operação, enquanto Billy estava deitado em um quarto no hospital, ele sentiu sua vida se esvaindo. Ele tentou chamar uma enfermeira, mas ele só conseguiu sussurrar. Enquanto sua batida cardíaca caía, o quarto mudou. Ele pensou que estava caminhando em uma floresta escura e fria. A morte estava espiando-lhe. À distância, ele ouviu o som de um vento se aproximando. Apavorado, ele pensou que a morte estava vindo para levá-lo. De repente, ele estava de pé novamente debaixo daquela árvore de álamo de sua infância. Olhando para cima, ele viu o mesmo redemoinho mover-se nos galhos. Novamente ele ouviu aquela voz profunda falar com ele, mas desta vez as palavras terminaram diferente. A voz disse: "Nunca bebas, fume ou corrompa seu corpo de forma alguma. Eu te chamei e você não atendeu." Bill clamou: "Jesus, se isto és tu, permita-me voltar novamente para a terra e pregarei teu evangelho dos telhados às esquinas. De ti contarei a todos." Instantaneamente a visão acabou e Bill estava de volta no quarto. Gradualmente sua saúde retornou. Ele se tornou um pregador na Igreja Batista Missionária, mas logo ele se sentiu guiado a formar uma igreja independente. No domingo à tarde do dia 11 de junho de 1933, ele estava terminando uma reunião de avivamento de 2 semanas, batizando seus convertidos no rio Ohio. Mais de 1.000 pessoas observavam das margens. Depois que Bill batizou 16 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, repentinamente uma bola de fogo apareceu no céu, vindo diretamente a ele, e a voz disse: "Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda." Neste tempo, Bill não entendia o que isto significava. Parecia apenas mais um incidente em uma corrente de incríveis eventos que o tinha seguido em toda a sua vida. Somente agora que ele era um cristão, tais experiências estavam aumentando. Uma vez ele até mesmo teve uma visão do Senhor Jesus Cristo pairando no ar a pouca distância do chão. Perturbado por estes acontecimentos, ele buscou o conselho de outros ministros que moravam por perto. Eles o advertiram a deixar tais coisas de lado, sugerindo que o diabo estivesse brincando com sua mente. Isto assustou Bill e por anos ele resistiu a este chamado incomum de Deus em sua vida. Então, em maio de 1946, a confusão de Bill chegou ao seu limite. Retirando-se à sua caverna secreta, ele declarou que não sairia do deserto até que Deus se encontrasse com ele e explicasse o significado de sua vida estranha. Por muitas horas ele derramou seus sentimentos angustiados em oração. Então ele caiu silenciosamente. Embora a hora era passada da meia-noite, dormir estava longe de sua mente. Bill estava sentado em uma escuridão total, orando, pensando e ouvindo. De repente ele viu uma luz a qual cresceu até preencher toda a estreita caverna. Então ele ouviu passos. Da luz saiu um homem de pés descalços, em uma vestimenta branca. O homem tinha 1,80 m e devia pesar pelo menos uns 90 quilos. Cabelo fino e escuro caía sobre seus ombros, moldando uma face desbarbada com olhos penetrantes e olhar firme. O terror agarrou Billy com dedos estrangulantes. Então o homem disse: "Não temas." E o terror de Billy desapareceu.
Esta era a mesma voz profunda e ressonante que Billy ouvira falar com ele daquela árvore de álamo quando ele era um menino. O homem continuou: Eu fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que seu nascimento peculiar e vida incompreendida tem sido para indicar que tu levarás um dom de cura divina para as pessoas do mundo. Se fores sincero quando orar e levar as pessoas a crer em ti, nada parará diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Você irá a muitas partes da terra e orará por reis, governantes e potentados. Você pregará para multidões ao redor do mundo e milhares virão te pedir conselho. Tu deves dizer a eles que seus pensamentos falam mais altos nos céus do que suas palavras. Billy expressou que ele era pobre demais e iletrado para cumprir este feito, argumentando que ninguém creria nele. O anjo disse: Assim como ao profeta Moisés foi dado 2 sinais para provar que ele for enviado por Deus, assim te será dado 2 sinais. Primeiro, quando você tomar a mão direita de uma pessoa na sua esquerda, tu serás capaz de detectar a presença de alguma doença causada por germe, pelas vibrações que aparecerão em sua mão esquerda. Então tu deves orar pela pessoa. Se sua mão voltar ao normal, podes pronunciar que a pessoa está curada. Se não, apenas peçam a bênção sobre ela e se vá. Sob a unção de Deus, não tente por seus próprios pensamentos. Te será dado o que dizer. Se tu permaneceres humilde e sincero, acontecerá que serás capaz de dizer por visão exatamente o segredo de seus corações. Então as pessoas terão que crer em ti. Isto vai iniciar o Evangelho em poder que trará a segunda vinda de Cristo. Retornando a Jeffersonville, Bill contou à sua congregação sobre a visita do anjo. Um membro da igreja repetiu a história no trabalho. Isto chamou a atenção de William Morgan, cuja esposa estava morrendo com câncer, já que os médicos tinham desenganado. O Sr. Morgan pensou que não teria nada a perder, levando-a para receber a oração de William Branham. William Morgan trouxe sua esposa inconsciente para a igreja em uma maca. Quando Billy a tomou pela mão direita com sua esquerda, ele sentiu uma sensação bem estranha. Seu pulso e parte mais baixa do braço formigou ferozmente, como se ele tivesse tocado uma moderada corrente elétrica. As vibrações subiram pelo seu braço até ao seu coração. Seu relógio parou de funcionar. A pele na parte de trás de sua mão ficou vermelha e mostrou um padrão de bolinhas brancas. Quando ele pediu a Jesus Cristo para curar esta mulher moribunda, as vibrações pararam. Instantaneamente a mão de Bill voltou ao normal. Foi quando ele percebeu que aquelas vibrações tinham vindo da vida cancerosa do demônio que estava saqueando o corpo da mulher. Agora o demônio havia saído. Sem uma sombra de dúvida em sua mente, Bill declarou: Senhor, não temas, porque assim diz o Senhor, sua esposa viverá. Madge Morgan se recuperou tão rapidamente que em poucos dias, seu médico surpreso lhe deu alta. Ela foi embora com perfeita saúde. As novas deste milagre se espalharam através de círculos cristãos, incitando ministros de tão longe como de St. Louis, Missouri, Shreveport, Louisiana, e escreveram para Bill pedindo a ele para ir e ter reuniões de avivamento em suas regiões. Bill deixou seu emprego na Companhia de Serviços Públicos de Indiana e se afastou de sua posição como pastor do Tabernáculo Branham em Jeffersonville.
para que assim pudesse trabalhar como evangelista por tempo integral. Ele viajou extensivamente, tendo campanhas de fé-cura ao longo dos Estados Unidos e Canadá. O sinal em sua mão e os milagres que seguiam se combinavam para arrastar crescentes multidões. Sempre que Bill pegava a mão direita de alguém com sua esquerda, se a pessoa sofresse de alguma doença causada por germe ou viral, sua mão esquerda ficava vermelha e inchada. Ele podia identificar qualquer germe ou enfermidade viral pelo padrão de bolinhas brancas que aparecia na parte de trás de sua mão esquerda inchada. As pessoas nem mesmo tinham que dizer a ele que doença tinham. Ele dizia a elas, e toda vez ele estava certo. Depois de orar pelo paciente, se o inchaço na mão de Bill desaparecesse, ele sabia que o demônio tinha sido expulso. A pessoa estava curada. Em todas as reuniões, milhares de pessoas se ajuntavam para ver este dramático sinal de Deus e centenas clamavam por oração. Vendo a grande necessidade, Bill se empurrava sem misericórdia. Orava por uma fila de enfermos por 3, 4, 5 e às vezes até mesmo 6 horas direto, noite após noite, mês após mês, com poucos intervalos. Depois de 2 anos de trabalho exaustivo, ele sofreu um colapso nervoso, o qual o forçou a deixar o ministério por 6 meses. Quando novamente ele voltou ao serviço do Senhor, ele era mais sábio, um homem mais cauteloso. Em 1949, o segundo sinal apareceu em seu ministério, assim como o anjo disse que seria. Bill estava tendo um culto de oração em Regina, Saskatchewan. Uma mulher de meia idade veio diante na fila de oração. Antes que Bill a tomasse pela mão para um diagnóstico, ele a viu em uma visão, como uma jovem. Ele viu seu problema e ele sabia por que ela tinha vindo para receber oração. Então ele viu o futuro dela, o futuro no qual ela estava curada. Começando naquela noite este segundo sinal, discernimento por visão, superou o primeiro sinal em todas as reuniões. Não que o sinal em sua mão não o deixara. Ele podia usar a qualquer hora que parecesse apropriada. Bill jamais se esqueceria do incidente que aconteceu em 1949, quando ele estava tendo reuniões na Califórnia. Ele e Meda estavam no hotel quando um amigo dele, Paul Maliche, ligou para pedir um favor. Irmão Branham, minha esposa há pouco deu luz e agora ela está bem enferma. O médico não consegue descobrir o que há de errado. Posso trazer para te ver? Certamente, irmão Maliche. Bill respondeu, mas você tem que trazê-la hoje. Amanhã eu vou para Catalina. Paul Maliche levou sua esposa. Bill pôde ver de imediato. Era uma mulher muito enferma. Ele disse, irmã Maliche, coloque sua mão na minha. Veremos se o Senhor nos diz o que é isto. Assim que a mão direita dela tocou na mão esquerda dele, Bill disse, é flebite. Isso é estranho, ela disse, eu não tenho nenhum sintoma de sangue coagulado em minha perna. Espere e veja, é flebite sim, o dom jamais comete erros. A senhora Maliche olhou para a parte de trás da mão inchada de Bill, a qual estava mosqueada com bolinhas brancas. Isto é uma coisa incrível para se ver, irmão Branham. Isto acontece com toda a mão que você toca? Não, Bill respondeu. Isto somente opera se há algo de errado com a pessoa. Observe o que acontece quando eu pego a mão de minha esposa. Não há nada de errado com ela. A parte de trás da mão de Bill voltou ao normal assim que ele soltou a mão da senhora Maliche.
Meda estendeu sua mão direita à esquerda de seu marido. Bill ficou surpreso. Meda, você tem problemas femininos. Você tem um cisto em seu ovário esquerdo. Eu não sinto, Meda disse, mas está ali, simplesmente o mesmo. 2 dias mais tarde, o doutor da senhora Malice tratou do sangue coagulado em sua perna. Desde então, Bill tinha se concentrado naquele cisto no ovário de sua esposa. Pouco depois, ele teve uma oportunidade para ver isto. No dia 19 de março de 1951, ele levou Meda para o hospital para o nascimento de seu segundo filho, Sarah. Assim como com o primeiro bebê de Meda, este também teve que ser cesárea. Enquanto ela estava se preparando para a operação, Bill disse ao Dr. Dillman: quando você abri-la, olhe no ovário esquerdo e remova o cisto se você encontrá-lo. Mais tarde, o Dr. Dillman relatou: não havia nada de errado com o ovário dela que eu pudesse ver. Esperançosamente, Bill pegou a mão direita de sua esposa com a esquerda. Infelizmente, ele viu a parte de trás de sua própria mão ficar inchada e vermelha. Ele sabia que o cisto ainda estava lá. Uma nuvem cobria a pradaria com sua sombra. Agora a brisa do rio era fria. Tremendo, Meda sugeriu que eles fossem para casa. Billy olhou para sua esposa, admirando sua face sedosa e suave. Ela tinha somente 32 anos de idade, mas seu cabelo negro estava listrado de cinza. Billy atribuiu estes fios cinzentos aos esforços dela em protegê-lo do público quando ele estava em casa. Quão profundamente ele a amava! Quão terrível seria perdê-la como ele perdeu sua primeira esposa! Certamente o Senhor não permitiria isto acontecer. Ou permitiria? Bill pegou a pequena Rebeca com suas flores silvestres e a carregou de volta ao carro.